Opa! Eu sou o Manuel e sejam bem-vindos ao Badiatório. E pro vídeo de hoje, teremos ela, a viúva do reino, a rainha aristocrata, a Ayara I de Loc Tuain. Por 3 manas pretos, temos um elfo nobre 2/3 que possui 2 habilidades, onde a primeira diz que, toda vez que a Ayara I de Loc Tuain ou outra criatura preta entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente perde um ponto de vida, e você ganha um ponto de vida. Ela também possui uma segunda habilidade que diz que, vire a Ayara, sacrifique outra criatura preta, e então compre um card. Vejamos se não encontramos de novo um dos meus decks aqui no Badiatório. Inicialmente eu pensei em manter esses vídeos com listas minhas apenas por ocasiões especiais, mas pra ser sincero esses vídeos são bem gostosinhos de se fazer, então eu tô preferindo guardar eles para aquelas semanas onde o meu tempo tá mais curto, tô com a cabeça mais cansada pra fazer uma coisa que eu realmente gosto. E essa menina aqui em específico é uma que eu havia proposto de trazer aqui há algumas semanas, justamente por ser uma das minhas favoritas. Porém, para chegar nessa lista aqui foi uma verdadeira viagem, pois como eu sempre adorei aristocratas, já que eu comecei com um deck aleatório de 60 cartas preto e branco, que era mais ou menos aristocratas, eu tive que aprender bastante coisa para chegar aqui. Inclusive, sair de um deck, daquele famoso formato cartas que eu tenho, enfrentando apenas os colegas meus do ensino médio para chegar num deck de Commander, realmente não foi moleza. Inclusive, esse deck sofreu várias alterações, até mesmo de comandante, pois eu lembro que ele começou com um Gave, que virou então um Prosh, que virou uma Teysa Karlov, para só então eu sair retirando todas as cores e ficar só o preto com a Ayara, que por si só também gastou bastante tempo para ficar tunada do jeito que ela está. E essa comandante é interessante para essa estratégia, pois, assim como a Ela Zilcor, de certa forma, ela tem uma habilidade relevante com criaturas entrando, o que muda bastante o seu foco ao montar o deck. Então aqui eu resolvi, por exemplo, utilizar todas aquelas cartas que são bichinhos pretos, que entram dando um draw, assim eu posso sacrificá-los com a Ayara para dar outro draw. Dessa forma eu desencadeio a perda de vida dela, mantendo o deck rodando, comprando mais coisa para comprar mais carta e para drenar mais vida ainda. E quando parece que todas as criaturas já estão no cemitério e não na minha mão, fechamos com uma reanimaçãozinha trazendo tudo de volta para mais estrago. E pro vídeo de hoje veremos em detalhe essa lista, com sugestões para transformá-la num deck de orçamento mais estilo do Badiatório, pois querendo ou não, sendo um deck antigo eu possuo uma cartinha ou outra que é mais cara, mas idealmente eu vou mudar o mínimo possível na hora de adequar o preço. E no mais, os decks do Badiatório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de R$150, excluindo o preço de terrenos básicos. E o foco aqui é no Commander casual, otimizado para uma estratégia multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos e idealmente se divertir de montão. E no mais, se inscrevam caso não sejam inscritos, deixem um gostei e compartilhem, pois vamos passar para a lore da personagem e o seu deck. Ayara era uma antiga elfa dos dias do reino élfico em Eldraine que até recentemente reinava na corte de Loc Tuain. De nariz pequeno, orelhas pontudas, lábios carnudos e roupas complexas, ela era uma das mais bonitas figuras de todo o reino, e podia ser visto principalmente usando um véu preto sobre uma coroa com 2 pontas em formas de chifre, o símbolo de seu luto, embora sua beleza e feição cheia de orgulho ainda fossem bem evidentes para todos à sua volta. E é descrito no livro da Missão nas Terras Selvagens que seus olhos escuros tinham uma expressão que era tão ilegível quanto era assustadora, e que sua voz era mais doce do que se podia imaginar, atraindo todo e qualquer pretendente em potencial. Embora o seu título oficial de realeza fosse, de fato, a primeira de Loc Tuain, os habitantes do reino também se referiam a ela como a Rainha Viúva, uma referência aos muitos cônjuges com a qual ela se casou ao longo dos séculos. Pois costumeiramente, a Ayara se casava com os campeões de Loc Tuain que procuravam pelo Caldeirão da Eternidade na noite anterior à sua partida numa missão fatal. E, passado 1 ano e meio depois do ocorrido, Ayara declarava o campeão como perdido e realizava uma festa fúnebre em seu nome. E na maioria das vezes, essa festa continuava até no dia seguinte, transformando-se então numa festa de casamento para a rainha e seu próximo esposo campeão que sairia em busca do caldeirão, assim gerando um ciclo.
Nós sabemos também que a Yara participou secretamente da Caçada Selvagem, uma das celebrações do reino relativa ao solstício de inverno. E as celebrações da caçada, por sua vez, duravam 3 dias, participavam os elfos, montando as criaturas mais diversas enquanto eles eram seguidos por sabujos negros enormes, com olhos ardentes e latidos desconcertantes. Lá, eles cavalgavam a noite toda e matavam as suas presas ao amanhecer, sempre terminando o processo com um sacrifício de sangue para afastar a própria morte. Inclusive, é dito que o sangue mais poderoso de todos da caçada é considerado de um governante altruísta ou de uma criança inocente, e justamente por conta dessas e outras que a caçada foi proibida no reino para evitar conflito das cortes com os moradores da floresta. E finalmente, após séculos governando, a Yara, junto com o resto da corte de Locthwain, foi completada como parte da invasão do multiverso de Nova Firexia. E após a completação, ela foi coberta com um exoesqueleto de ferro preto que imitava seu véu e vestido, e espinhos se projetavam de seus braços e rosto, e seu coração, brilhando de calor, era visível através de uma caixa torácica oca. E, no entanto, ela acabou encontrando um fim meio abrupto pouco tempo após isso, pois Rankle, a fada, usaria uma poção de amor para atrair o Firexiano para um penhasco, aonde ela seria jogada e cairia até sua morte. E assim como a Yara passava de um companheiro para o próximo de maneira apressada, nós vamos apressar a nossa estratégia com acelerações de mana, cards que nos permitem ter acesso a mais mana do que o nosso terreno do turno. E esse deck por si só possui uma curva de mana média bem baixa, em torno de 2,7 manas. No entanto, o preto possui algumas figurinhas bem boas para gerar muito mana, o que nos permite realizar jogadas mirabolantes num turno só. E, infelizmente, essas cartas também são mais caras, e nem mesmo eu possuo todas elas. Logo, uma versão mais barata desse deck perde um pouco de fôlego por conta da falta dessa mana toda, o que no fim das contas não deve ser tão ruim assim, pois essa lista é bem sinérgica por si só, e eu nunca tive problema jogando com ela sem essas cartas. Vale lembrar, né, que eu fui montando elas pouquinhas, e muitas dessas coisas eu não tive por um bom tempo. Passando então para as cartas, a gente tem a Fortaleza da Cabala, que é a versão barata dos cofres da Cabala, que vira para gerar mana preta igual ao número de pântanos básicos que controlamos, e eu só substituiria, se você não tivesse ele, por uma pedra de mana comum que gere mana preto. A gente tem a Paisagem Infinita, que busca mais pântanos para a Fortaleza, e eu também coloquei aqui a Bijuteria do Viajante, que faz o mesmo. Temos Mascote de Sangue, um bichinho bem sinérgico, pois ele drena a vida com a Yara, se sacrifica por conta própria, e ele vai terminar sendo tipo uma pétala de lótus para esse deck aqui. Temos Anel Solar e Sinete Arcano, 2 pedras de mana clássicas que você pode trocar por um diamante de carvão e umas lentes prismáticas. Canções dos Condenados, que rapidamente geram um caminhão de mana com um tanto de criaturas que mandamos para o nosso cemitério. Temos Altar de Ashnod, uma staple de decks de sacrifício que eu lembro de pegar numa troca com um cara que queria muito o mercado negro que eu tinha, e sinceramente que bom que eu fiz essa troca. E se você não tiver essa carta aqui, bom, o Altar do Transmogrante também consegue fazer um estrago bem apreciável. A gente tem o Monumento de Bontu, que é uma carta que eu ignorei por muito tempo pra essa lista aqui, eu até tinha, mas não usava, pois eu pensava, ela só vai reduzir custo de criaturas, e criaturas são o quê? No máximo 1/3 do meu deck? Mas, pelo amor de Deus, não façam isso. O dreno de vida disso aqui não é brincadeira, e essa carta é animal demais. Temos Cripta Lotada, uma edição mais recente que acumula marcadores ao longo do jogo e que vira um grande dreno se sacrificada com a Yara na mesa. E temos a Bantesmo da Cripta, um dobrador de mana de pântanos que pode ser utilizado até mesmo no deck mono black por conta de como a sua habilidade é escrita. Pois eu sei, apesar de ter um símbolo de mana branco ali na caixa de texto, esse símbolo de mana está na explicação da habilidade e não na carta em si, então podemos utilizá-la num deck que é somente preto. E essa é uma que, se você quiser, você pode substituir com um Sol Engaiolado. Mas sinceramente, eu só usava um pântano a mais antes de ter ela no meu deck, pois eu acho que o sol custa um pouco demais. Inclusive, aqui no canal eu sempre priorizo, né, essas coisas boas que custam pouco. E se brincar, eu acho que uma das coisas que mais traria vantagem para vocês e que custa muito pouco é se inscrever no budgetório e ativar um sininho para não perder as notificações. Fica a dica. Bom, passado então as acelerações de mana, nós podemos jogar as nossas cartas com a maestria de um nobre
nobre que governa há séculos, como a Yara era. E começaremos então com as nossas vantagens de cards, que são cards que acumulam jogadas na nossa mão, nos dando opções para lidar com problemas. A gente começa então com o Mestre Cuca das Docas, que é um bicho que sacrifica outros bichos para comprar cartas pra gente. E ele entrou no lugar de um antigo favorito meu, que eram os ritos vampíricos, por ser uma criatura preta que drena vida quando entra com a Yara na mesa. E esses efeitos tipo Mestre Cuca, que vão paralelamente sacrificando uma coisinha aqui e ali, ajudam bastante a compensar quando a gente não tem os nossos motores de sacrifícios na mesa e tornam o deck tão mais eficiente. Então eu realmente recomendo usar esses efeitinhos soltos que fazem sacrifícios. E falando nisso, a gente tem Perscrutar o Proibido, que sacrifica quantas as criaturas a gente quiser por 2 manas e que compra aquele tanto de cards mais 1. A gente tem Pinça Craniana, o meu erro de design favorito de Magic, pois, né, pra quem não sabe, ela foi criada um tanto forte demais pro ocidente, se tornando a melhor carta de aristocratas de todos os tempos. E justamente pelo poder dela, ela é um pouquinho mais cara, pois pagar 1 para comprar 2 cartas é meio quebrado. E felizmente a carta Coroa do Transmogrante é uma substituição que eu considero até bem razoável para ela. Temos Profecia Sombria, que compra um card e te tira 1 ponto de vida sempre que qualquer bicho seu morre, sendo assim um grande motor de compra e um grande risco também. E se você não tiver essa carta aqui, o Portão para o Pós-Vida é uma boa réplica desse efeito, que ganha vida inclusive em vez de perder. E eu utilizei ele também por bastante tempo. E em seguida, temos 5 cards que são parecidos com a Profecia. O Ceifador da Meia-Noite, o Arúspice Sinistro e a Abominação Sufocante, que nos compram cards quando criaturas nossas morrem. O Oportunista Mórbido, que compra sempre que qualquer criatura morre, mas desencadeia apenas uma vez por turno essa habilidade, o que ainda é bem efetivo. E temos o Augúrio Morto-Vivo, que compra sempre que um zumbi nosso morre. E vocês vão ver que a gente tem um certo subtema de zumbis aqui, então essa cartinha é bem legal. E por fim, temos a Citadela de Nicobolas, que é um grande vencedor de jogos aqui, pois podemos sair jogando do nosso topo, pagando vida em vez de pagar mana. E nesse deck aqui, ela é especialmente boa, pois ganhamos vida para repor toda essa vida que a gente está pagando, e podemos tirar terrenos do topo, que costuma ser o maior problema da Citadela, com as nossas muitas formas de comprar cards. Assim a gente garante que no topo só tem gás pra gente queimar. E querendo ou não, essa cartinha também é um pouco mais cara. E como substituição para ela, eu recomendo vocês utilizarem a Necrologia, que nos deixa pagar tanto vida quanto a Citadela deixa, em troca de várias compras de cards. Porém, nem só de vantagem de cartas viverá o homem, pois nós temos velocidade de compra também, que é um tipo de card que eu costumo chamar que tem a função de se trocar por outros cards. Ou seja, você geralmente vai estar trocando jogadas que são ruins agora por outras jogadas que são mais úteis, em vez de ficar acumulando jogadas que podem não ser utilizadas a todo momento. Como exemplo, a gente tem Ritos da Vila e Barganha dos Justiceiros, que vão nos comprar 2 cartas se sacrificarmos um bicho, e Ferroador Vil mais Aviano Rapace, que fazem a mesma coisa, só que eles são zumbis. Temos Algore Chacoalhante, Zelote da Legião do Crepúsculo e Túmulo Lume, que são bichos que entram e se repõem pois compram cards, logo eles são aquele arroz com feijão da lista, trazendo grande velocidade para a estratégia, até porque podemos sacrificá-los depois com a nossa comandante. Temos Malabarista de Lâminas, um bicho que custa menos para ser conjurado, pois espetáculo desencadeia com a habilidade da Yara, e quando ele entra a gente compra um card. E temos a Ocultista Novata, que compra card, só que dessa vez quando ela morre. E por fim, temos Ler os Ossos e Assinar com Sangue, que são feitiços eficientes que só compram direto mesmo pra gente, sem requerir nenhum tipo de sacrifício. E agora que temos mana para conjurar mágicas e cards na mão para serem jogados, teremos nos tornado potencialmente alvos da mesa, pois o nosso jogo está em bom desenvolvimento. E para resolver esse tipo de coisa, eu uso um pacote de interações aqui que vai ajudar a lidar com ameaças pontuais ou até mesmo com a mesa toda. A gente tem Alimentar o Enxame, que é a melhor remoção preta, pois é a única que lida eficientemente com encantamentos. Temos Chupa-Cabra Voraz, pois ele é uma criatura que pode ser sacrificada e reanimada, trazendo sinergia extra. E Surra de Agra, que é um terreno, além de ser também uma remoção, o que é um bom valor.
E temos Dilúvio Tóxico e Morte Viva, que são provavelmente as melhores globais pretas, trazendo grande flexibilidade, seja trazendo os nossos bichos de volta ou reduzindo a resistência o quanto a gente quiser, pagando vida. E como essas duas cartas aqui são mais caras, eu demorei um pouquinho para consegui-las, mas antes disso eu utilizava o Mutilar, que é também uma ótima escolha para quem usa quase que só pântanos igual a gente, e Decreto da Dor, que destrói tudo e enche a nossa mão. A gente tem também o Sanguinomante Desapiedado, que exila cemitério e possui outras utilidades também, e o Mal Imortal, que pode proteger a Ayara, ainda deixando com que ela morra para desencadear mais habilidades antes dela voltar. E por fim, vamos passar por cima dos nossos oponentes e finalizar o jogo. Porém, não é passar por cima no sentido de atropelá-los com criaturas atacantes, mas sim passar por cima, assim como uma nuvem de gás tóxico é capaz de passar por cima de pessoas e tirar a vida de todo mundo sem precisar encostar nelas. E primeiro, vamos colocar mais corpos no campo de batalha, que serão os nossos súditos leais dispostos a se sacrificar em prol da Rainha Viúva, trigando a habilidade dela que trará esse miasma mortal aos nossos oponentes. Nesse caso, quanto mais, melhor, pois drenamos vida com essas criaturas entrando e eventualmente drenaremos mais vida com elas saindo. Temos então o Vampiro Venijurado, o Esqueleto Remontado e o Campeão Banhado a Sangue, que são três criaturas interessantes aqui, pois podemos sacrificá-las todo turno, pois elas são capazes de voltar do nosso cemitério. Temos o Rastejador do Túmulo, um zumbi que pode voltar do nosso cemitério se controlarmos outro zumbi. Aí a gente pode conjurar ele. Inclusive, essa é a principal razão de utilizarmos mais zumbis aqui nessa lista. Porém, essa é uma cartinha mais cara que eu não tinha até o início desse ano, para ser sincero. E se você não inclui, pode ser inteligente retirar alguns zumbis dessa lista, que foi algo que eu fiz na versão budget que tá na descrição do vídeo. E já para substituir ele, eu colocaria particularmente o Necromante de Chatri, que é uma carta muito boa, pois se tem algo que a gente tem mais do que zumbi nessa lista, essa coisa são humanos. Temos Aristocrata de Sengir e Despojador de Lazotep, que são duas criaturas que entram criando fichas pretas, ou seja, mais dreno e mais draw. Temos Guardião do Poço e Assistente Obediente, ambas cartas que voltam outras criaturas do nosso cemitério para a nossa mão. Temos Peão de Lamog e Seoril dos Ogros, que se beneficiam do fato de utilizarmos muitas criaturas não fichas para criar mais fichas ainda pra gente quando essas criaturas morrem. E o peão é mais carinho e a gente tem uma substituição direta nesse caso pra ele, que é o Peneirador de Crânios, que é o Eldrazi lá de 4 manas que cria as fichas de Eldrazizinho 1/1. A gente tem Invasão da Horda Medonha, que cria uma ficha por turno, garantindo um draw da Ayara por turno. Temos Almoçar, ou melhor, Endrexar, né? O Criador Mestre, que é uma máquina de criar fichas nesse deck. Inclusive, ele, mais a Ayara drenando vida, mais Cidadela de Nicobolas conjurando coisa do topo, vixe, é letal. E temos também o Saqueador Impiedoso, um dos meus maiores arrependimentos jogando Magic de todos os tempos. No caso, porque eu tinha, sei lá, uns 6 desses, eu acho que eu perdi uns 2 e dei mais uns 2 de presente, enquanto essa carta ainda era centavos. Mas, hoje em dia, infelizmente, ela não é mais centavos, pois ela é uma carta muito, muito boa. E por isso incluiremos Chamado do Crepúsculo, que vai suprir meio que esse espaço de jogada impactante late game que o Piratinha provém. E agora, com todas essas criaturas na mesa, formas de sacrificá-las serão necessárias. E nós já vimos muitas, inclusive, ao longo desse vídeo. Além, é claro, da Ayara, que tá ali a todo momento. Temos então Comedor da Podridão, um zumbi que sacrifica criaturas para crescer, Vidente, Visceral e Andarilho das Aflições, ambos cards se sacrificam para dar Vidência 1, e Lâmpade da Vigília da Morte. Um bichinho que não sacrifica de graça, mas que é animal, pois ele sacrifica para drenar vida, sendo então uma ameaça bem real. E quando as nossas criaturas inevitavelmente pararem no nosso cemitério após as sacrificarmos, Cabana da Bruxa, Jovem para Sempre e Banquete de Solapé as retornarão ao nosso alcance, recomeçando todo o ciclo, assim como a Ayara recomeça o seu ciclo de casamentos. Mas, se até lá não tivermos encontrado um pretendente à nossa altura, cartas como Segredos do Mausoléu, Sepultador Vil e Suplicar a Rainha irão nos ajudar, onde a primeira pega cartas pretas que custem o mesmo tanto ou menos do que as nossas criaturas do nosso cemitério, pois ela tem necronutrimento,
o Sepultador geralmente bota um daqueles bichinhos estilo esqueleto remontado no Grave pra gente voltar, e o Suplicar é só um tutor versátil que não pode ser usado logo de cara. Ou seja, esses são todos tutores que custam até relativamente pouco mana, mas que deixam a coisa toda justo, pois não podem ser usados imediatamente. Pois, na minha opinião, tutor sem limite é algo opressor demais. Inclusive, o Suplicar é meio carinho, então eu recomendo utilizar a Despedida Final, que bota uma carta na sua mão, além de botar aquele esqueleto remontado maroto no seu cemitério. E para fechar com chave de ouro, temos as nossas cartas que drenam vida, que não podem faltar em nenhum deck de aristocratas. Cartas como o Artista de Sangue, o Vampiro de custo 2 que drena vida de um só oponente sempre que qualquer criatura na mesa morre, o Degulador de Zulaporte que drena a vida de todos os oponentes sempre que uma criatura nossa morre, e o Sir Conrad que dá dano em todos os nossos oponentes sempre que qualquer criatura morre, além de todas essas outras habilidades que ele tem, porque sinceramente essa carta é uma parede de texto. E para finalizar, nós temos o lendário Gary, o Grey Merchant, ou o Mercador Cinzento dos Asphodelos, que drena a vida dos nossos oponentes igual a nossa devoção ao preto e ganhamos aquela quantidade de vida. E ao julgar que somente a Yara tem 3 símbolos de mana preto, rapaz, isso aqui drena muita vida. Mas antes de acabarmos, eu só queria lembrar a todos das 2 listas que estão na descrição do vídeo. Essa lista que vocês me viram passando, né, com as cartinhas fisicamente, e a outra lista adaptada que é mais baratinha, e sinceramente troca só umas 14 ou 15 cartas ao todo, economizando se brincar uns 200 e poucos, 250 reais em torno disso, mas sem alterar demais o impacto e diversão do deck. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, lembrando que esse valor exclui preço de comandante e de terrenos básicos, então pelo amor de Deus, não coloca terreno básico na sua ferramenta de compra da liga, vai dar problema. E também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!